Aula de matemática do nono ano iniciando e que bom poder contar com vocês. Hoje, na aula de número 3, vamos falar sobre funções e suas representações. Este é um conteúdo que tem muitas aplicações, seja na química, na física, na biologia, mas também um conteúdo, né, que faz parte do nosso cotidiano, que são as vendas. Então, vamos começar a nossa aula vendo uma aplicação já deste conteúdo no nosso dia a dia, tá bom? Então, preste atenção aqui nessa situação, porque ela faz parte, né, do nosso cotidiano. Um vendedor foi contratado para trabalhar em uma loja de roupas masculinas. Seu salário é constituído de uma parte fixa de R$ 750, mais R$ 3 por peça vendida. Qual é a lei de informação dessa situação? Então, antes, né, de respondermos qualquer pergunta, vamos analisar os dados contidos no problema. Então, veja só, o vendedor ele foi contratado para trabalhar na loja de roupas masculinas. Então, até aí tudo bem, né? Seu salário é constituído de uma parte fixa. Olha que informação importante. O salário desse vendedor tem uma parte fixa, tá? De quanto? De R$ 750. Olha outra informação aqui importante. Mais R$ 3 por peça vendida. Então, as informações, né, mais importantes do nosso problema, elas estão aqui, ó. Então, a parte fixa de R$ 750 mais R$ 3 por peça vendida. Então, pessoal, vejam só. Vamos ver aqui se o vendedor, vamos fazer aqui um cálculo para 500 peças. Vamos dizer que ele vendeu 500 peças no mês, tá? Então, vamos ver como seria o valor do salário dele, tá? O salário dele. Vamos chamar esse aqui, né, de salário. Então, o salário dele... Vamos chamar o salário dele de S, tá? Vamos colocar aqui, ó, o salário dele. Então, o salário dele é constituído de R$ 750, que é a parte fixa, tá? Tá aqui, ó, a informação, ó. A parte fixa, mais R$ 3 por peça vendida. Então, R$ 3 por peça vendida. Então, ele vendeu quantas peças? 500. 3 vezes 500. Então, 500 peças. Então, vamos multiplicar aqui primeiro, né? Realizar a multiplicação. Então, eu tenho aqui... Opa. Eu tenho aqui que 700, salário dele. Então, aqui ficará 750, tá? Mais 3 vezes 500, 1.500. Realizando aqui essa soma, né, pessoal? Vai ficar 2.250 reais, tá? Então, o salário dele será de R$ 2.250 se ele vender 500 peças. Mas digamos que ele não foi muito bom em um determinado mês, tá? E ele conseguiu vender apenas 200 peças. Então, vamos fazer o cálculo para 200 peças, tá? Então, eu tenho aqui a composição do salário dele, né? R$ 750 da parte fixa, mais R$ 3 por peça vendida. Então, é 3 vezes 200, que ele vendeu 200 peças, tá? Então, vamos realizar aqui essa multiplicação primeiro, tá? Então, 750 mais 600, que dá o valor de 1.350 reais. Vejam só, pessoal, que o salário dele, o salário do vendedor,
sofre, né, uma variação de acordo com o número de peças que ele vende. Então, aqui, ó, quando ele vendeu 500 peças, ele recebe R$ 2.250. Quando ele vende apenas 200 peças, ele recebe R$ 1.350. Então, vejam só, né? Vejam só, é a variação que sofre, né, o salário dele, a partir do número de peças que ele vende. Então, seguindo, né, seguindo isso aqui, eu posso calcular para 1.000 peças, eu posso calcular para 3.000 peças, ou eu posso calcular para um número X de peças, tá? Então, qual é a lei de formação dessa situação? Tá? Então, aqui, vamos lá. Primeiro, R$ 750 a parte fixa, mais 3 vezes o número de peças. Então, vamos chamar aqui, né, as peças de P. Então, esta é a lei de formação dessa situação, tá? Então, eu trouxe também mais outro probleminha, né, mais outra situação bem parecida com essa, tá? Vamos lá? Uma loja especializada em manutenção de celulares cobra R$ 25 de custo inicial, mais R$ 15 por hora de trabalho técnico. Qual é a lei de formação que representa essa situação? Então, observa aqui, pessoal. O valor, né? O preço que eu vou pagar pelo conserto do meu celular, ele vai depender, ó, da hora de trabalho do técnico. Primeiro, eu tenho aqui uma parte fixa, né? Só para ele olhar o meu celular, eu já pago R$ 25, tá? Que é o custo inicial. Então, vamos fazer um cálculo aqui para saber se, quando eu colocar meu celular lá na manutenção, né? Se o técnico passar 3 horas trabalhando no meu celular, vamos ver quanto eu vou pagar? Então, vamos fazer assim, vamos chamar de P o preço, né? Que eu vou pagar pelo conserto do meu celular. Então, a parte fixa, ela é de R$ 25, não é assim? Mais R$ 15 por hora de trabalho. Então, R$ 15 por hora de trabalho. Então, quantas horas ele passou, que eu falei? 3 horas. Então, vamos resolver aqui primeiro essa multiplicação, tá? Então, aqui, 25 mais 3 vezes 15, 45. Então, aqui, vou pagar R$ 70, se ele demorar 3 horas. Mas vamos dizer que o problema do meu celular foi muito simples de se resolver e ele passou apenas 1 hora trabalhando lá na manutenção do meu celular. Então, vamos ver, vamos fazer um cálculo aqui de quanto eu vou pagar. Se for só 1 hora, então, vamos lá. Então, vamos lá, R$ 25 é a parte fixa, né? Mais R$ 15 por hora de trabalho. Quantas horas de trabalho? Uma, tá? Então, só 1 hora aqui de trabalho. O que é que acontece? Vou realizar aqui primeiro essa multiplicação, tá? Então, 25 mais 15. E eu tenho aqui R$ 40, tá? Então, o preço que eu vou pagar pelo conserto do meu celular sofre uma variação, dependendo, né, do número de horas que o técnico trabalha lá no conserto do meu celular. Então, aqui, de um modo geral, né, vamos fazer aqui, que no caso é a lei de formação. De um modo geral, vamos escrever aqui, ó, P é igual ao preço. A parte fixa, que é de R$ 25, mais R$ 15, né? Não é R$ 15 por hora de trabalho, vezes a quantidade de horas, tá? Então, aqui, nós temos a lei de formação para
esta situação, tá bom? Quanto mais horas de trabalho do técnico, mais será o preço que eu vou pagar pelo conserto do celular, não é assim? Então, sofre aí uma variação. Então, veja, se essas horas de trabalho, né, forem diminuídas, o preço também sofre uma queda, tá? Então, tanto H, tá? Tanto H como P, que no caso horas e preço, elas são chamadas de variáveis, tá? De variáveis. E para finalizarmos nessa primeira parte, vamos fazer um comparativo da lei de formação, né, do problema 1 com o problema 2. Então, percebam que a composição do salário, né, do vendedor, ela vai depender, né, depender do número de peças que ele vende, tá? Então, a composição, essa eu coloquei lá de salário, né? Lembra? De salário. E P, o número de peças, tá? P, número de peças. Isso para o primeiro problema, né? Então, vejam que o valor do salário do vendedor está em função do número de peças que ele vende. Então, depende, gente, há uma dependência aqui. Aqui no problema 2, nós temos aqui P, coloquei lá que P seria o preço, né, que eu iria pagar pelo conserto do meu celular, e H corresponde ao número de horas que o técnico estaria ali trabalhando no meu celular, tá? Então, pessoal, vejam só, o preço que eu vou pagar vai depender da hora, né? De quantas horas o técnico trabalhou ali. Vejam aí, ó, o preço está em função da hora, tá? Então, nós temos aqui variáveis, tá? Então, são valor S e P são variáveis. P e H também, aqui no problema 2, são variáveis. Mas existe, tá? Existe a variável. Então, percebam aqui, né, no problema 1, que o salário depende do número de peças. Então, o salário é uma variável, tá? Uma variável dependente. Tá? Percebam que o valor final, né, do salário depende do número de peças. Então, é bem simples, né, para perceber isso. A variável dependente. E P, que é o número, aqui o número de peças, é uma variável tá? Independente. Então, aqui, P é chamada de variável independente. Então, é muito simples de identificar, né? Qual é a variável dependente e qual é a variável independente. Então, vamos identificar aqui nesse probleminha 2, né? Vamos ver aqui se realmente é fácil. Então, veja, o preço que eu vou pagar pelo meu celular, ele depende ou não do número de horas? Sim, então está simples aqui, ó. Então, P também é chamada de variável, tá? P também é chamada de variável dependente. E H aqui é H é chamada de variável
independente. De um modo geral, né? Aqui, ó, a notação de função. Então, f de x é igual a ax mais b. Aí você pode estar aí, né, dizendo, não foi essa a lei de formação que fizemos. Veja só, pessoal, aqui A e B são números reais, tá? A e B são números reais. As variáveis são f de x e x, porque a minha função aqui está em função de x. Aqui no salário, a minha função estava em P, estava dependendo do número de peças. Eu também posso escrever assim, ó. S em função de P é igual a 750, né? Mais 3P. Aí você olha assim, ali, ainda está diferente. É só a ordem. Então, aqui, ó, eu posso só alterar a ordem, não tem problema. Uma soma. Então, essa em função de P é 3P mais 750. Aqui, eu usei P. Aqui, na notação, nessa notação de função, eu usei x. Eu disse que a função está dependendo da variável x. Aqui a função está dependendo da variável p, tá? Então, não tem problema nenhum aqui essa diferença entre as letras. E chegou a melhor das horas, a hora de praticar, a hora de colocar em prática um pouquinho daquilo que aprendemos na videoaula de hoje. Então, pega o seu caderno, anota aí o que foi importante na aula de hoje, tenta refazer as situações que eu apresentei aqui, tá bom? E aproveita para tirar as dúvidas com o seu professor. E já sabe, né? Eu não poderia encerrar essa videoaula sem a frase de reflexão. O conhecimento dirige a prática. No entanto, a prática aumenta o conhecimento. Até a próxima aula.